Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então aqui tem vários pontos importantes da parte de Deus para nossas vidas. Amém? Glória a Jesus. No versículo 19 do capítulo 2 de 2 Timóteo, a palavra diz assim: todavia, o fundamento de Deus é ficar firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. E todos que proferem o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, aparte-se daquilo que não é agradável, mas prossiga na direção certa. Quando se trata de selo, todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, são todos selados pelo Espírito Santo. A Bíblia vai nos relatar que nós somos morada do Espírito Santo. No Salmo de número 100, a palavra de Deus, o salmista, nos relata que nós fomos feitos povo de Deus e ovelha do seu pasto. Então esse povo que foi transformado, que foi formado por Deus, verdadeiramente todo esse povo é alimentado pelo bom alimento puro da parte de Deus. E que alimento é esse? Se chama palavra de Deus, porque esta palavra é que mantém o povo de Deus de pé. Esta palavra de Deus é que alimenta a alma deste povo. Esta palavra é que instrui no caminho que deve andar. Esta palavra, a mesma palavra que o apóstolo Paulo diz que a mesma é o poder de Deus. Esta palavra, ela sara as feridas. Esta palavra, ela veio para libertar. Esta palavra veio para transformar. E todo aquele que coloca em prática esta palavra, ele permanecerá todos os dias da sua vida na luz. Porque não tem como verdadeiramente caminhar na palavra e vivenciar a treva. Quem caminha na palavra vivencia na luz. Quem caminha na palavra vence as trevas. Quem caminha na palavra tem a sabedoria de Deus. Quem teme esta palavra caminha verdadeiramente com um propósito vivo na sua vida, sendo edificado. E os ventos da vida não pode, os vendavais não podem parar aquele que tem um propósito verdadeiro com Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, falando aqui para Timóteo, ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, e ela é proveitosa. Não, ela é proveitosa. Por quê? Porque ela é que nos ensina. Esta palavra nos disciplina. Esta palavra nos mostra o caminho, verdadeiramente o que é que nós temos que fazer. Por quê? Porque essa palavra traz para nossas vidas a maneira certa de nós caminharmos, a maneira certa de
nós vivenciarmos, a maneira certa de nós aconselharmos, a maneira certa de nós tratarmos com os nossos, com a nossa família, com todos aqueles que passarmos por nós, com todos aqueles que nós vivenciamos. Aquele que está sendo instruído, disciplinado verdadeiramente com essa palavra, ele caminha firme, ele caminha de cabeça erguida, ele caminha dizendo: Jesus vai voltar muito em breve, porque eu acredito na palavra. Verdadeiramente é um vaso transformado. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. É de grande importância a vigilância para nossas vidas. Quem caminha com essa instrução das Escrituras Sagradas, caminha com vigilância na sua vida, caminha com renúncia na sua vida. Por quê? Porque tem um compromisso com Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo estava no céu, mas Deus enviou o seu único Filho aqui na terra, com um propósito. Qual é o propósito de Jesus? Nos justificar. Nós íamos sermos condenados, mas Jesus entra com providência e desce aqui na terra. E nós sabemos muito bem que o próprio Jesus, ele foi crucificado entre dois homens, dois ladrões, aonde esses dois homens vivenciavam a vida que não era agradável. E nós sabemos muito bem que um daqueles homens, no momento da sua morte, antes de morrer, um deles disse assim: nós merecemos morrer aqui, porque tudo que nós estávamos fazendo não era obras agradáveis. Mas este homem, ele não fez nada de mal. Este homem, tudo que ele fez foi de bom. Louvado seja o nome do Senhor. E um dizia: se tu és o Cristo, salva nós, salva a ti mesmo. O outro dizia: rapaz, nós merecemos ser condenados. Então um daqueles homens falou para Jesus: lembra de mim quando estiveres no teu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Lembra de mim como estiveres no teu reino. Aleluia. E Jesus imediatamente disse para aquele moço: hoje tu estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que na trajetória, na caminhada, eu fico analisando o propósito de Jesus para com a humanidade, porque aquele moço naquele momento recebeu a salvação de Cristo, e para trás ele não fez nada de bom. Aí você me pergunta: e aquele moço foi batizado nas águas? Não, ele não foi batizado nas águas, porque dali, naquele momento que ele estava confessando a Jesus, ele ia ser transportado para o céu. Batismo nas águas é compromisso para quem está na terra. É por isso que aquele que não é batizado nas águas precisa descer as águas para deixar o velho homem lá e caminhar sendo um cidadão de Cristo aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E eu fiquei analisando hoje, imaginando assim: rapaz, e os cristãos que serviram a Cristo para trás, olhando para a vivência daquele homem, um moço que não fazia nada de bom, e recebe a salvação lá na cruz e entra no céu. E aqueles que serviram, quem sabe, muitos anos. Por isso que é necessário ser perseverante e ser vigilante. E por muito tempo servindo a Jesus, e de repente apostatar da sua fé, deixando a Cristo, e no momento da sua morte recebe a Jesus e entra no céu de glória. Quem é
que pode explicar essas coisas? Só Deus. Só Deus. Porque não é todo mundo que tem essa oportunidade na hora, nos últimos suspiros, receber a Jesus como Salvador. Não é todo mundo. Então Jesus, ele tem oportunidade para nós hoje. É por isso que nós temos que caminhar nessas instruções da palavra. Ser crente, ser cristão é bom. Ser cristão, caminhar transformado é bom. Mas o cristão, ele precisa estar olhando para Jesus todos os momentos, porque Jesus nos instrui na sua santa palavra, se dedicando no seu propósito, se dedicando na sua palavra, porque a sua palavra é que te fortalece. A palavra de Deus é que te sustenta. A palavra de Deus é que te traz ânimo. A palavra de Deus é que te transforma. Tu pode até passar um dia de sofrimento, mas no momento que tu chega à noite, que tu dormir, Jesus Cristo, ele faz um processo contigo. Mas no amanhecer tu amanhece bem, tu amanhece renovado. Mas por lutas, por alguma coisa que vem para te atingir, tu não vai deixar Jesus. Por quê? Porque tu conhece a Jesus na palavra. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E essa palavra, meus amados irmãos, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, para redarguir, corrigir. Você sabe o que é corrigir, você sabe o que é correção. Todo mundo sabe. Tem um menino que é birrento, não quer atender os pais, né? Tem uns filhos que são birrentos. Tem aqueles que caminham teimando. O pai está dizendo não faz, o pai está dizendo não vai, o Espírito está dizendo tu não entra aí, rapaz. O Espírito está dizendo é por aqui. Ei, rapaz, tu não faz isso aí. E ele está teimando. E o pai está dizendo, rapaz, eu já te avisei. Rapaz, eu não te disse. Rapaz, tenha cuidado no acidente, rapaz. E é preciso a gente ouvir a voz do nosso Pai, porque o nosso Pai nos corrige, viu? O nosso Pai nos corrige, o nosso Pai nos instrui. O nosso Pai, ele traz instrução para nós, porque nós somos filhos. Por que nós somos filhos? Nós já recebemos a Jesus. Nós já recebemos. Agora quem manda em nós é Jesus. Você não é só criatura. Quem recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quem comanda é o seu Senhor. Viu? Nós não podemos ser dominados por outros tipos de Senhor. Não. Nós temos que sermos dominados por Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que fez, aquele que sustenta, aquele que está acima de tudo, aquele que vai descer muito em breve para buscar um povo. A Bíblia diz que esse povo é zeloso e é de boas obras. O povo de Deus que foi instruído com essa palavra, onde recebeu o redaguir, as instrução para caminhar, dizendo: eu quero estar alinhado, eu quero ser aprovado, eu quero caminhar com a aprovação de Deus. Esse povo é um povo zeloso. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe as instruções de Deus e caminha instruído com justiça, com verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Hebreus capítulo 4. Aleluia. Versículo 12. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você encontrou aí na sua Bíblia? Hebreus.
Porque a palavra de Deus é o que? É viva. E mais o que? Ela é eficaz. E é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisa da alma e do espírito e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você está entendendo? Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus faz esse processo, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por que ela faz assim? Porque é a palavra de Deus. Por isso que Ele conhece o teu coração, por isso que Ele conhece os teus pensamentos, porque esta palavra ela vai a profundo. Esta palavra ela adentra, aquele que coloca ela para dentro do coração. Ele pode ser o que ele for, mas se ele colocar essa palavra para dentro do seu coração, ele pode ser o homem mais bravo que for, ele pode ser a pessoa mais ruim que for, mas se esta palavra descer o coração, está descendo um bom remédio, está descendo a vacina certa, está descendo algo forte da parte de Deus ao seu coração. É por isso que a palavra diz que aquele que ouve a palavra de Deus tem diferença na sua vida, porque esta é uma semente jogada em uma boa terra, e se ela bater no coração, esta própria palavra, sabe o que ela vai dizer? Que não volta vazia. É por isso que aquele que crê que vai evangelizar, ele vai evangelizar e ele sai falando do propósito, mas ele tem certeza na palavra. Ele pode não orar por ninguém lá, mas ele tem certeza no efeito da palavra. Ele vai saber de notícia que pessoas que ele levou a palavra, que ele trouxe a palavra, se rendeu a Jesus. É por isso que o maior exército do céu aqui na terra é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não tem quem para. Sabe por que ninguém para essa igreja? Porque essa igreja é instruída pelo poder de Deus. E quem caminha com o poder de Deus, o diabo não vai querer atrapalhar. Por quê? Porque se entrar é para mexer com fogo. Se entrar, entra para perder. E Jesus é quem vai na frente, dizendo: esta é a minha noiva, esta é a minha noiva, esta é a minha noiva. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Você é feliz por entender que você é salvo? Porque se você está nesse reino e é desconfiado, você precisa se render ao mestre. Para quê? Para que o mestre troque o teu fardo. Porque se você ainda está desconfiado, é porque tem um fardo errado na tua vida. Porque se você deixar o mestre trocar o teu fardo, tirar esse jugo, você vai ser outro. Você vai ser outro. Outro como? Com a mente de Cristo. E sabe qual é o propósito desse que recebe o jugo de Jesus e o fardo? Recebe o fardo de Jesus, recebe descanso para a sua alma e tem um propósito verdadeiro na sua vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. No versículo 13 desse mesmo capítulo 4,
a palavra de Deus, e não há criatura, preste atenção, preste atenção aí na sua Bíblia, capítulo 4 de Hebreus, versículo 13, ele diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Será se tem? Será? Será se tem alguém pensando que faz alguma coisa escondida do mestre? Pedro disse para Jesus: Senhor, eu dou a minha vida por ti. Só que Jesus sabia que o que Pedro estava dizendo não era verdadeiro. Por quê? Porque ele conhece o seu coração, porque ele lhe conhece por dentro, porque ele sabe dos seus pensamentos, porque ele sabe de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Você está entendendo? Faça assim, ó. É dele. O que é que tu tem aqui? Não tem nada. Sabe qual é o verdadeiro significado de quem está cuidando daquilo que não é seu? Mordomo. O mordomo cuida daquilo que não é seu. Tudo que nós temos aqui é dele. É dele. Essa vida, esse fôlego que tu respira, é ele que está te dando. É ele que está te sustentando. É ele que está te dando livramento. É ele que está te guardando. É ele que está te abençoando. É ele que está indo com o teu filho para a escola. É ele que está atendendo a tuas orações, que tu está orando e dizendo: guarda o meu filho, Senhor. Guarda o meu filho, Senhor. Eu não posso acompanhar ele todo dia. Eu não posso estar lá mais ele todo dia. Eu não posso estar acompanhando. Eu queria estar acompanhando, mas o Senhor leva ele. O Senhor traz ele. O Senhor guarda ele. E assim todos os dias da nossa vida. Este que manda a seba. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não podemos deixar ele. Tem luta, tem enfermidade, tem acusação, tem calúnia, tem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas nós não podemos deixar ele. Por quê? Porque é ele que vai te livrando. Por isso que quando Jesus encontrou com aquela mulher, Jesus disse para aquela mulher: mulher, se tu soubesse com quem tu fala. A mulher não sabia com quem está falando e era o próprio Jesus. Dá-me de beber. Mulher, se tu souber com quem tu fala, tu ia beber da água que eu tenho e tu nunca mais terás sede. É por isso que quem conhece a Jesus, ele prossegue a conhecer, porque o filho, o bom filho, ele quer ter sempre intimidade com o seu pai, a conhecer o seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele nos ama tanto, Deus, ele nos ama tanto, que ele diz na sua palavra: é eu que dou pastor para a igreja. Esta emenda,
É eu que dou o pastor para a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela não é de homem daqui, ela é do céu. O dono da igreja é do céu. E a igreja de Cristo está aqui na terra. Só passando uns dias. Só passando uns dias. Só passando uns dias. Vocês sabem, vou dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês sabem por que o mundo não está pior? Sabe por quê? Porque tem a igreja na terra. Tem a igreja na terra. É por isso que a igreja não pode parar de orar. É por isso que a igreja não pode parar de meditar. É por isso que a igreja tem que andar no óleo. A igreja tem que andar no óleo. Tem que andar cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Os homens, os governantes, eles até assinam papéis. Eles até têm uma intenção de aprovar coisas para atrapalhar a trajetória. Só vai ser aprovado o que Deus permitir. Porque aqui na terra tem uma igreja. Essa igreja, muito em breve ela vai para o céu. Vai sentar um governo aí em uma cadeira que se chama Anticristo, mas não governa a igreja. Quem governa a igreja é Cristo. Quem governa essa igreja é Cristo. Meu amado irmão, é importante nós caminharmos com justiça, com a palavra de Deus em nossas vidas. Não abandone a sua fé, valorize a sua trajetória. Não beba água em outra fonte, mas beba água na fonte chamada Jesus. Porque lá tu vai encontrar paz, porque lá tu encontra alegria, porque lá tu encontra porta aberta, porque lá tu encontra a resposta certa, nessa fonte chamada Jesus. Aí tem muita gente, rapaz, o negócio está difícil, não conhece Jesus. E para nós conhecermos Jesus é através da palavra, porque na palavra Deus está nos orientando. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Deus está nos orientando, porque o fundamento verdadeiro desse povo é Cristo. Fique sabendo que você tem valor. Fique sabendo que você tem valor. Sabe por quê? Porque o seu nome está escrito no livro da vida. Não tenha vergonha de ter a paz do Senhor de você. Não tenha vergonha de dizer para alguém: Jesus te ama. O livro de Isaías, capítulo 1, e no versículo 19, Deus fala com Israel e diz para Israel: se vocês quiserem, olha a propósito, se vocês quiserem e me obedecerem, vocês comerão melhor desta terra. Vocês comerão melhor desta terra. Por quê? Porque quem abre a porta para abençoar é Ele. Quem abre a porta para lhe dar o melhor é Jesus. Quem faz tudo crescer e dar certo é Jesus. O salmista no Salmo 34, no verso 7, ele diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme, aquele que é compromissado com a palavra, aquele que anda verdadeiramente sendo instruído e recebendo as instruções do Rei. Louvado seja o nome do Senhor. E não se entrega a nada que o mundo está aí dizendo que é o melhor. Mas todas essas coisas são passageiras. São passageiras. Agora na sua palavra ele diz: tudo passa, mas as minhas palavras não hão de passar.
passar. Por quê? Porque eu cumpro com a minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 15 do capítulo 2 de Timóteo, recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Você está entendendo? Procura te apresentar a Deus aprovado. Como é que nós vamos caminhar com essa aprovação? É fazendo tudo que Ele manda na sua palavra. Será se tem como fazer? Tem como fazer, sim. Tem como. Sabe por que tem? Porque nós sabemos o que é que faz mal para nós. Você sabe o que é que faz mal para você. Você sabe o que é que atrapalha a sua vivência. Então tem como nós caminharmos aprovado, é caminharmos na direção que Deus está mandando nós andarmos. Você está entendendo? Eu servi o exército. Lá eles entregam a bússola para o soldado no mato. E quem caminha com aquela bússola não caminha errado. Por quê? Porque ela mostra o rumo certo. O soldado não se perde. Por quê? Porque ele está na direção que ela está apontando. E o povo de Deus já sabe o que é que tem que fazer. É olhar para quem? Para Jesus. É caminhar olhando para Jesus. É caminhar olhando para a palavra de Deus. É caminhar vivenciando o que a palavra manda. É caminhar no propósito que Deus já nos entregou. Livro de Mateus, nós vamos ver Deus tratando para conosco, trazendo ensinamentos. No capítulo 5 de Mateus, acompanhe na sua Bíblia, capítulo 5 de Mateus. Glória a Jesus. As instruções de Jesus para nossas vidas, no capítulo 5. Aleluia. No versículo 4 ele diz assim: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. No versículo 5 ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansos, para ter mansidão, é gerado do fruto do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 6 ele diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, esses que querem caminhar com verdade e com justiça, porque eles serão fartos. Versículo 7: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Preste atenção no versículo 8. Ele diz: bem-aventurados limpos de quê? De coração, porque eles verão a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Salomão diz que se o que tem de guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque do coração procede as saídas da vida. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele nos instrui a vivenciarmos de coração limpo, de coração puro. O nosso Jesus, Ele não é vingativo. O nosso Jesus, Ele quer que nós caminhamos no aprendizado dEle. O nosso Jesus nos instrui, o nosso Jesus nos ensina: faz o bem àqueles que estão te fazendo mal,
Não faça ao contrário do que a palavra manda. Se você entregou o seu caminho, se você entregou a sua vida, confie no Senhor. Confie no Senhor. Se você ora ao Senhor, se você tem fé no Senhor, não precisa você ir atrás em outro lugar para querer resolver o seu problema. Confie na justiça do Deus que tu recebeu. Porque eu digo aqui sem nenhum medo de errar, Ele te traz resposta. É Ele quem te traz resposta. É Ele quem caminha contigo, te dando a resposta certa. Moisés teve um sofrimento tremendo, um sofrimento grande, mas ele continuou confiando em Deus. Sabe qual é o significado de um projeto, de uma luta? É que vem as lutas, é que vem tudo aquilo para atrapalhar a sua fé. Mas você não pode deixar que a palavra de Deus fuja do seu coração. O vento vem soprando para lhe tirar a sua visão. Mas você não pode esquecer que o dono de tudo é quem está lhe levando, é quem lhe instruiu, é quem lhe ensinou. O bom soldado, ele não esquece dos ensinamentos do seu comandante, das instruções que ele recebeu, e ele foi aprovado, e agora ele vai caminhar nessas orientações. Pode ser que você chega no mar, pode ser que você chega no fogo, pode ser que você chega onde você chegar, mas Deus está contigo. Por quê? Porque Ele está na palavra. Tu guardou essa palavra onde? No coração. Então você está preparado, você está com o capacete, você está com a espada na mão. Vai para frente, porque o teu rei é contigo. Nada pode lhe impedir, nada pode lhe parar, porque você foi gerado aonde? Em Cristo Jesus. E quem tem essa certeza, quem caminha com esse projeto, sabe o que é que acontece? Para onde ele for, para onde ele for, para onde ele prosseguir, ele vai caminhar debaixo das mãos de Deus. Debaixo das mãos de Deus. Se ele é fiel a essa palavra de Deus, ele vai casar bem, vai ter emprego bom, vai fazer faculdade, não vai parar em nada, vai ter dificuldade, Deus vai com ele, vai passar em tudo, porque Deus já aprovou ele, vai fazer coisas difíceis, mas Deus vai com ele. Por quê? Porque Deus honra. É a Bíblia que nos ensina. Deus foi assim com Moisés, Deus foi assim com Daniel, Deus foi assim com José, Deus foi assim com Paulo, com Pedro, com João. E esses homens caminharam na dispensação, na direção certa. Sabe por quê? Porque eles atenderam o conselho de Jesus na palavra. Eles atenderam o conselho de Deus na palavra. Eles não saíram do propósito de Deus. Eles caminharam e caminharam bem. O inimigo pode até projetar, mas quem está nessa palavra, Deus vai na frente quebrando os laços, as muralhas, e vai tirando tudo do caminho. Sai do meio que vem meu povo aí, sai do meio que vem meus filhos aí. Tem que passar de cabeça erguida. Louvado seja o nome do Senhor, porque a igreja de Deus caminha no fogo de Deus. No fogo de Deus. Ninguém para Deus. Caminhar fora do propósito é caminhar convidando a morte. Caminhar fora do projeto é caminhar contra os propósitos de Deus. Agora, aceitar tudo que Deus diz é vitorioso.
vitorioso. A nossa lição de hoje foi uma lição muito boa, tratando-se de inveja, de coisas tremendas que atrapalham a família, que atrapalham o trabalho, que atrapalham prosperar, que atrapalham tudo. Por quê? Porque caminhar contra Deus não tem vida. Caminhar com Deus é a melhor caminhada. Caminhar com Deus é o melhor propósito. Caminhar com Deus é o melhor projeto. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Está entendendo? Você viu falar nas 10 virgens? Já viu falar? Quantas caminhou com propósito? 5. Você está entendendo? Só 5. Só 5 se preocupou para andar selada com selo no azeite. Só. E 5 não valorizou. Nós vamos já terminar. E 5 não valorizou. Não valorizou. Aí você me pergunta, e as 5 não sabia do projeto, do propósito? Sabia. E por que elas não adentraram? Porque elas tomaram outra decisão. Elas ficaram em 2 propósitos. Viu? E a palavra diz que ela é que examina tudo, né? A palavra, Deus conhece tudo. E elas ficaram. Viu? Né? Aquele dizer em cima do muro, querendo servir o mundo lá e cá. E aí o que aconteceu? Cadê o azeite? Cadê o azeite? É a mesma coisa no capítulo 5 de Mateus, versículo 13. Lá vai falar do sal. E você acha que sal sem sabor ele serve para quê? O que é que sal faz? Não é salgar? Não é um tempero? Se não tiver sal na comida, fica sem gosto, não é? Então a comida tem que estar temperada, tem que ter sal. Crente sem o Espírito Santo não caminha bem. É só o nome. Crente tem que caminhar no óleo. Quem é do reino tem que caminhar no óleo. Tem que caminhar alinhado. Tem que ser um candeeiro, tem que andar aceso no candeeiro, porque quem sustenta é Jesus. É por isso que quem caminha com esse projeto vai caminhar sendo vitorioso. Aí você me pergunta assim: mas eu não vou ter dificuldade? Você vai ter dificuldade, é muito, porque esse evangelho ele diz para nós que tem dificuldade. Jesus diz para os seus discípulos: no mundo tereis aflição, mas tenha o que? Bom ânimo. Não pode faltar o bom ânimo, porque o bom ânimo é que nos traz a maneira para nós irmos e vencer. Você está entendendo? Sabe qual é a coisa mais ruim? É você ir fazer qualquer coisa que você quiser fazer, e você ir fazer só e Deus não está lá. Viu? Aí não presta não. Tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer na direção de Deus. Deus aprovando. Sabe por quê? Porque se você for fazer sem Deus, não tem estrutura, você vai carregar na sua vida uma consequência que você criou para a sua vida todo o tempo. Digo para você aqui nesta noite, mais uma vez, que eu já disse muito essa
Eu gosto de repetir ela. Quando Deus está dizendo sim, está te abençoando. Agora existe uma coisa: tem gente que só quer ouvir o sim. Agora eu vou lhe explicar outra coisa. Quando Deus está dizendo não, Ele está te abençoando também. Está te abençoando também. Então essas duas palavras, elas vindo de Deus, o sim e o não, é bênção do mesmo jeito. Porque Deus, vamos supor que você está preparando uma linda viagem. Aí você vai orar, tem que orar para apresentar para o Senhor. E o Espírito diz no coração, ou seu, ou do filho, ou da esposa: não vá. E você está com já tudo completo, certo, dessa festa. E Ele está dizendo: não vá. Aí essa pessoa que Deus falou o coração, traz essa notícia. E os demais não aceitam. Não. Nós vamos ter que ir. Nós vamos ter que ir. Nós vamos ter que ir. Vamos ter que ir. Então ele não está atendendo Deus. Deus está abençoando com o não dele, dizendo: não vá. Hoje você não pode ir. Você está entendendo? Eu acredito que você está compreendendo. Ação precipitada é prejuízo. Não haja precipitado. Não faça coisa só por impulso. Não faça. Mas receba as instruções do Espírito Santo. É por isso que nós, igreja, nós precisamos sermos sensíveis ao que o Espírito fala. Tem coisa que o Espírito tem falado para a pessoa que está aqui, para ele arrumar a trajetória, e você já disse assim: isso é coisa de pensamento. Mas Deus está dizendo nesta noite para você: não é pensamento. Eu já falei contigo mais de 5 vezes, rapaz, e eu vou continuar te dizendo: te rende a mim, para tu me entender, para tu me compreender, para tu receber o que eu quero te entregar. Porque você fica em um vexame. E Ele está dizendo: calma, tem calma. Para que a violência? Do meu espírito eu tenho um fruto de mansidão, de temperança, de controle, de amor. Calma. E aquele negócio de bater na mesa e dizer: aqui quem manda é eu. Calma. Deixa o Espírito falar. Respeite o que Ele tem dito ao teu coração, que não é pensamento. Calma. Deixe de agonia. Faça o que Deus está mandando você fazer. E você que está aqui nesta noite sabe do que se trata, porque Deus te conhece por dentro. 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 Orem, busque o Senhor, faça o que o Senhor tem mandado você fazer. Procure, se é para você fazer mesmo. Tome a decisão que Deus mandar. Tome a decisão que Ele está lhe orientando. Teste como recebe, mas não toma decisão da tua própria vontade. Sabe por quê? Que você não tem que tomar uma decisão dessa? Para você, com 1 mês de casado, com 2 meses de casado, não está indo lá para o cartório procurar meio de divorciar. É por isso que Deus está dizendo para você: ouve o que eu tenho te mandado você fazer.
Aí tem uns conselheiros ao contrário que fica aconselhando. Mas tu precisa fazer isso, mas tu precisa fazer isso. Você tem autoridade no nome de Jesus, repreende todo mal. Porque tem muitos que estão fazendo o que não deve fazer e fica aconselhando ao contrário. Aconselhando ao contrário. Tenha cuidado lá na área que você trabalha, tenha cuidado no seu trabalho, tenha cuidado aonde você for. Seja vigilante e seja uma pessoa de renúncia, porque ele vem para atrapalhar. Vem para atrapalhar, dando conselhos ao contrário. E Deus, o dono de tudo, Ele quer que nós caminhemos bem. Deus quer que essa juventude case bem, quando você para casar. Deus quer que você caminhe bem. Deus quer que todas as famílias caminhem bem, mas caminhe ouvindo o que essa palavra está dizendo. Caminhe na orientação desta palavra. Não diga sim para ninguém para agradar Ele. Não faça isso. Receba a orientação do Espírito, mas seja verdadeiro em tudo. Caminhe verdadeiramente, vivenciando em tudo a palavra de Deus. Entre lá no seu trabalho de cabeça erguida, mas com a palavra no coração. Não participe de oferendas do mundo, mas ouça o que a palavra tem dito. Caminhe esperando a volta do noivo. Caminhe como as 5 virgens caminhou, porque Jesus, o dono da igreja, muito em breve os céus vai se abrir e Jesus vai voltar para buscar a igreja dele que está na terra. E você, Redostéquias, que recebeu a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você tem que trabalhar, você tem responsabilidade, mas respeite a Jesus aonde tu chegar. Caminhe com a palavra onde tu for. Honre o teu casamento, honre o teu pai, honre a tua mãe. Caminhe nos ensinamentos de Cristo. Testo-me andácia, porque aqui na terra, nós não iremos ficar. Nós estamos aqui, é só esperando a volta do Mestre. Você tem que colocar na sua mente que o Mestre vai voltar, porque este Mestre morreu, mas o terceiro dia ele ressuscitou, e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Não saia do caminho, não saia do veículo, porque a passagem foi paga na cruz. Ele derramou lá sua última gota de sangue para lhe justificar, dizendo assim: os meus filhos são muitos, os meus filhos são muitos, mas eu vou levar toda a culpa, eu vou levar toda a calúnia em favor deles. Eles não serão condenados, porque eu estou aqui justificando todos eles. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.